Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram o livro de 1 Samuel, capítulo 17. Quero trazer a paz do meu pastor Cláudio, da minha pastora Regina. Traga a paz da minha esposa. Agradeço a Deus pela vida do pastor local, pastor presidente dessa obra, nosso presbítero Ricardo, pelo convite, a todos que aqui estão. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. O versículo 20 nos diz assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenará. E chegou ao lugar dos carros quando já o exército saía em ordem de batalha e os gritos chamavam a peleja. Coloca sua Bíblia na sua cadeira. Vamos fazer mais um minuto de oração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós queremos te louvar, meu Deus, te exaltar por esta oportunidade, Senhor. Fala conosco, meu Deus, do modo simples, ó Pai, objetivo, Senhor, e eficaz. Meu Deus, restaura, Senhor, meu Deus, os nossos lares, a nossa casa, Pai, a nossa família, Senhor, meu Deus. Restaura as famílias que estão destruídas, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, Senhor. Não porque nós somos bons, não, Senhor, porque a Tua misericórdia, Pai, que é a causa, meu Deus, de nós não sermos consumidos vivos, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra venha entrar dentro dos nossos corações. Pai, nós repreendemos, meu Deus, todo espírito maligno que tem tentado nos impedir de ouvir a Tua palavra, ó Pai, de Te adorar, de glorificar o Teu nome, Senhor. Meu Deus, opera nessa noite de um modo simples, objetivo, meu Deus, e eficaz. Pai, para que a Tua palavra ela venha penetrar nos nossos corações, Senhor, trazendo transformação de vida. Pai, é o que nós pedimos a Ti nessa noite, meu Deus, e lhe agradecemos. Fala conosco, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Se assenta, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando nós paramos para ler esse texto, com o tema a guerra contra os filisteus, falando desse jovem chamado Davi, me chama muita atenção, porque quando nós paramos para ler o capítulo 16, nós vamos ver Deus olhando para Samuel e falando: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, que eu vou te enviar a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos eu tenho provido um rei. O texto vai deixar bem claro que Deus já não achava mais graça em Saul, porque Saul desobedecia, Saul já não estava mais agradando a Deus. E quando Deus manda Samuel encher o vaso de azeite e se aproximar, ele convida, vem, ele fala: eu vou te enviar a Jessé o belemita. Quando nós paramos para olhar dentro da casa de Jessé, o belemita, nós vamos imaginar que um dos reis que a qual nós ia escolher, como Samuel tentou escolher, ia ser Eliabe, Samar ou Abinadab, porque eram homens de boa aparência, homens belos, homens bem estruturados. Só que eu olhando para dentro desse texto, eu vejo que Deus, ele olha, ele vê alguém aonde ninguém vê. Ele vê um guerreiro aonde ninguém vê um guerreiro. Ele vê um escolhido aonde ninguém vê um escolhido. Passa Samar, passa Abinadab, chega um ponto que o profeta fala: Deus é esse. Deus fala: não, meu filho, você está olhando a aparência, mas eu conheço o coração dele. E quando eu olho esse texto, eu observo bem o texto dizendo que passa o primeiro, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente até os 7 filhos. Ali o Samuel se levanta, olha para Jessé e fala: Jessé, acabou os seus filhos, acabou os mancebos. Aí ele vai dizer: não, ainda há um que está cuidando das ovelhas malhadas. Há um que está lá fora, há um que eu começo a imaginar que tinha vontade de sentar na mesa, mas não poderia sentar na mesa. Tinha vontade de dar glória a Deus, mas não era convidado para dar glória a Deus. Quando eu vejo esse texto dizendo que Davi só cuidava das ovelhas malhadas, é quando eu aprendo que todos os dias pela manhã, ele se levantava, passava pela cozinha, via a sua família reunida na mesa, e o seu pai olhava e falava: menino, vai para o campo cuidar daquelas ovelhas. Então eu vejo que ele tinha um desejo, uma vontade de todos os dias pela manhã, quando ele via o seu irmão, o seu pai, sua mãe, todo mundo na
mesa e a única coisa que o pai falava era: menino, vai cuidar daquelas ovelhas. Então eu imagino que um dia ele está no campo cuidando daquelas ovelhas malhadas. Ninguém está vendo Davi, ninguém olha para Davi, ninguém chama Davi, ninguém vê Davi como um rei, ninguém olha para ele, todo mundo desprezando ele. E nessa noite a palavra que Deus colocou no meu coração é essa: talvez você está como Davi, você vê na mesa, ninguém te chama, você vai no culto, ninguém te chama, você vai para o culto, ninguém fala com você, aleluia. Mas vai chegar um tempo, como foi falado, aleluia, sobre tempo. O tempo de Davi estava se acabando, o tempo dele ficar naquela malhada, cuidando daquela ovelha, estava se acabando, porque Deus estava se levantando do seu trono, olhando para onde ninguém olhava, chamando quem ninguém chamou, escolhendo quem ninguém nunca escolheu, aleluia. Porque, irmão William, Deus chamou quem ninguém chama. Jessé nunca falou: nós só vai sentar na mesa quando o menino Davi chegar. Não, Jessé nunca falou isso. Os teus irmãos também, Abinadab, Samar, Eliabe e os demais, nunca falou: meu pai, nós só vai sentar na mesa quando o nosso irmão menor chegar. Ninguém falou isso. Mas quando um homem de Deus estava dentro daquela casa, falando com Jessé, perguntando: acabou os mancebos? Jessé falou: não, ainda há um que está lá no campo, cuidando daquelas ovelhas malhadas. Sabe qual é o engraçado? Que Jessé sabia que lá no campo tinha leão, e mesmo assim ele mandava o seu filho para trás das malhadas. Mesmo assim, ele sabendo que lá tinha urso, mesmo assim ele mandava o seu filho para lá. Qual era o desejo desse pai? Que o urso e o leão pegasse o seu filho e estraçalhasse ele, para ele nunca mais é isso. Mas o céu tinha uma chamada na vida de Davi. Davi era escolhido, Davi era chamado. Irmão, eu não estou entendendo. Talvez você está aqui como Davi, ninguém olha para você, ninguém, aleluia, acredita no ministério que Deus tem na sua vida. Talvez você é um desprezado ou uma desprezada, mas eu vim alertar alguém, dizer: os céus acreditam em você, os céus ainda escolheu você. Mas, irmão William, eu não tenho capacidade. Davi não tinha capacidade, mas os céus diziam: é eu que te capacito, aleluia. Mas, irmão William, Davi não sabia lutar, mas alguém dos céus dizia: não se preocupa, porque quem te chamou foi eu. Mas talvez você está falando: irmão William, eu não sei louvar, e Deus está falando: quem coloca um cântico novo na sua boca sou eu. Talvez você está falando: mas, irmão William, eu não sei pregar, quem te dá sabedoria ainda é o Deus que está no céu. Eu não sei se você acredita nisso, mas alguém saiu da casa de Jessé, foi para o campo chamar Davi, dizendo: Davi, o seu pai está mandando eu te chamar, e o profeta está lá na sua casa. Eu acredito que Davi olhou para o mensageiro e disse: vai indo, que daqui a pouco eu chego na minha casa. É quando Davi talvez vem cantando os Salmos 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É quando eu imagino e entendo ele falando o verso 5, dizendo: Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o cálice transbordar. Ele não sabia que o que ele profetizou ia acontecer, e Davi está indo o caminho da sua casa. Irmão William, eu não estou entendendo. Eu vim falar para alguém que foi desprezado, que foi humilhado dentro de casa, vai voltar para lá honrado, vai voltar para lá, vão olhar para você, vão perguntar o que aconteceu com você. O texto deixa bem claro que quando Davi chega na sua casa, ele entra dentro de casa, o profeta olha para ele, ele olha para o profeta, e o céu fala para o profeta: é esse quem eu chamei, é esse que eu escolhi, é esse que eu vou levantar. Mas no meio dos teus irmãos alguém falava: ele não sabe lutar, ele não tem sabedoria, ele não tem experiência. Mas o céu estava dizendo: pode derramar azeite, porque é esse mesmo que eu vou levantar. Irmão William, eu não estou entendendo. O mais triste é saber que dentro de casa, ou seja, dentro das nossas igrejas, Eliabe olha para Davi, não acredita nele. É ruim saber que dentro da nossa igreja, Samar olha para Davi, não acredita nele. É ruim saber que Eliabe dentro da igreja olha para Davi, mas não acredita nele. Irmão, eu não estou entendendo. Aleluias, alguém pode até não acreditar em você, mas chegou o tempo de Deus te apresentar diante deles. Aleluias, Deus falou: chama o menino, porque ele era esquecido, era abandonado, nunca sentou na mesa, mas hoje eu vou colocar ele na mesa no meio da sua família. Irmão, eu não estou entendendo. Deus está chamando alguém para a
mesa. Deus está tirando alguém das trás das malhadas para apresentar você. Se eu fosse você, eu dava glória, eu dava aleluia, eu clamava o nome dele, porque foi falado, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aleluias, nessa noite eu vim pregar para uma geração que além de ser chamada é escolhida, e os céus está dizendo, tem uma cadeira preparada para você, tem um lugar preparado para você. Aleluias, o texto vai dizer que quando Samuel olha para Davi, Deus fala, é ele, esse que eu escolhi. Aleluias, ele vai pegar o seu vaso, a sua botija de azeite, e vai derramar sobre o menino. Só que ninguém acreditava no menino, ninguém dava crédito para o menino, ninguém confiava no menino. Só que Deus confiava, Deus acreditava, Deus tinha olhado para aquele menino de uma forma especial. Aleluia, e quando Deus olha para ele, vê que ele ia ser o segundo, o seu coração, ele falou, é ele que eu tenho que levantar, é ele que eu vou ter que colocar para fazer a diferença. O texto diz que quando Samuel unge um menino, o Espírito do Senhor vai se apoderar de Davi. Ou seja, o texto está dizendo que o Espírito do Senhor vai começar a morar dentro dele. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos morada do Espírito Santo. E o Espírito não vai morar num templo que está sujo, num templo que faz as coisas que não agradam a vontade de Deus. O texto vai dizer, Paulo vai narrar dizendo, ei, o Espírito Santo quer habitar em você, vocês são morada, ou seja, vocês são casa do Espírito Santo. Então eu vejo que enquanto o menino estava lá cuidando de ovelha, ninguém olhava, mas quando Deus chama, Deus além de ungir ele no meio dos teus irmãos, vai dizer, o Espírito começa a morar em Davi. Davi começa a ser diferente, Davi começa a dar glória a Deus diferente, Davi começa a dar aleluia diferente, Davi começa a cuidar das ovelhas diferente. Mas irmão William, por que Davi cuidava de ovelha? Porque Deus estava preparando ele, cuidando de ovelha, para depois cuidar de uma nação. Eu não entendi, irmão William. Aleluia, foi necessário primeiro Davi aprender a lidar com ovelha, para depois lidar com o ser humano. Não é difícil você se dar com seu filho ou com a sua filha, ou pastor que está aqui no nosso meio, às vezes ele não consegue lidar com nós, porque nós dá trabalho, aleluia, nós faz coisas que não agrada a Deus. Então Davi, ele tinha que aprender a cuidar de ovelha, porque Deus estava falando, ei, vai aprendendo, vai criando paciência, vai tendo experiência, porque hoje você está cuidando de ovelha, mas amanhã você vai cuidar do meu povo. O texto vai dizer que o profeta agora vai para sua casa, aí de repente lá no palácio o espírito sai de Saul e entra um espírito maligno. O texto vai dizer que Saul está perturbado, Saul está agoniado com aquele espírito maligno e começa a perguntar, quem é que sabe tocar harpa, quem é que tem talento para vir trocar harpa para mim, para trazer calma, aleluia, para trazer paciência. Alguém vai dizer, existe um menino, filho de Jessé, que cuida de umas ovelhas malhadas, ele sabe tocar, aleluia, mas a questão não é saber tocar, a questão é se quando tocar tem graça de Deus, se quando tocar tem a presença de Deus. Então alguém manda chamar Davi. Quando chama Davi, Davi chega diante de Saul. Saul está atribulado, está perturbado. O menino pega a harpa e começa a tocar, aleluia, começa a louvar, começa a exaltar. Aí a Bíblia vai dizer que Saul vai ficando calmo, que o espírito vai embora, e quando o menino para de tocar e sai de perto dele, o espírito volta. Então eu vejo que aquele que tem presença tem que às vezes auxiliar quem não tem. Não, você não entendeu. Aquele que tem presença muitas das vezes vai ter que auxiliar aquele que não tem. Quando o menino saía, Saul ficava perturbado, mas quando o menino chegava, o espírito batia de retirada. Irmão, eu não estou entendendo. Lá vai uma profecia nessa noite. Quando você chegar na sua casa, alguém está perturbado, o espírito da perturbação vai embora, porque vai chegar Davi tocando a arca, vai chegar Davi levando a presença. Eu não sei se você acredita nisso, mas Deus está derramando uma graça de presença sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite. Quando o menino tocava, Saul ficava calmo. Só que o menino parava e ia embora, Saul ficava perturbado. Está percebendo que alguém lá dentro da sua casa depende de você?
Quando você está perto, ele fica calmo, ela fica calma. Mas quando você sai, o espírito da perturbação entra dentro dele, entra dentro dela. E Deus está falando, é você que vai auxiliar ele, é você que vai auxiliar ela. E o texto vai dizer, aleluias, que Jessé olha para o seu filho e fala, meu filho, aleluias, você vai fazer assim, você vai pegar, aleluias, e vai lá levar pães para os teus irmãos. Olha que engraçado, lembra os irmãos de Davi que não acreditavam nele, aleluias, os irmãos de Davi que não olhavam para ele, os irmãos de Davi que nunca falou, meu irmão, senta nessa cadeira e vamos comer conosco esse pão. Só que agora o pai vai olhar e vai dizer, meu filho, você vai levar pão para os teus irmãos. Ou seja, sabe quem te persegue, você tem que levar pão para ele. Sabe aquele que te defama, você tem que levar pão para ele. Sabe aquele que não acredita em você, tem que levar pão para ele. Mas irmão William, deu na minha cara, leva pão para ele. Mas irmão William, não acredita em mim, leva pão para ele. Mas irmão William, tá falando mal do meu casamento, e Deus está falando, leva pão para ele. Irmão William, eu não estou entendendo o que é pão. Lembra que Jesus disse, eu sou o pão da vida, aleluia. Se alguém está com fome, leva Jesus para ele, porque imediatamente você vai saciar a fome de alguém levando pão. Irmão William, eu não estou entendendo. Deus quer levantar alguém nessa noite que leva pão. Mas irmão William, persegue, fala mal, não acredita. Aí o texto vai dizer que foi necessário Davi levar pão para alguém que perseguia ele. Foi necessário Davi levar pão para alguém que não acreditava nele. Foi necessário Davi fazer algo que talvez ele não queria fazer. Vamos ser sinceros para nós aqui, nós não gostamos de ficar no meio de alguém que nos persegue. Nós não vai querer sentar na mesa de alguém que fala mal de nós. Tenho certeza, você não vai convidar alguém que fala mal de nós para ir tomar café. Então Davi talvez não queria, mas o segredo era, vai alimentar os teus irmãos, leva pão para eles. E o pai ainda disse assim, você vai levar pão para eles e vai levar queijo para o chefe. Você vai levar pão para os teus irmãos e vai levar queijo para o chefe. E depois você vai voltar trazendo notícia dos teus irmãos. Você vai ver como os seus irmãos estão. Você vai ver se eles estão bem, vai trazer notícia. Aleluia. O engraçado desse texto é que o pai vai mandar levar pão, vai mandar levar queijo e vai mandar trazer notícia. Aleluia. Só que ele tinha um objetivo. Qual era? O objetivo de levar pão, o objetivo de levar queijo e um objetivo de trazer notícia. Só que o objetivo que o céu tinha para ele era diferente: derrubar gigante. O objetivo do menino era levar o pão, levar o queijo e trazer notícia. Só que o objetivo que Deus tinha era fazer o menino derrubar gigante. Irmão, eu não estou entendendo. Há momentos na minha, na sua vida, que alguém vai mandar nós levar pão, alguém vai mandar nós levar queijo e vai mandar nós trazer notícia. Só que os céus vai olhar e vai dizer: mas você também vai derrubar gigante. Aleluia, o menino vai, o texto vai dizer que ele se levanta de madrugada. Aí está o segredo: se levantar de madrugada. Isso vai doer um pouquinho em nós, irmãos, obreiros, membros. Lembra quando nós acordava de madrugada para falar com Deus? E Deus respondia. E hoje talvez não responde mais. Foi necessário o menino se levantar de madrugada para falar, para ir aonde Deus queria levar ele. Aí às vezes Deus desperta você, Deus faz você levantar. Às vezes você vai na cozinha beber água, você volta, deita na cama e fica rolando para um lado e para o outro e o sono não vem. Sabe o que é isso? Deus te convidando para orar. Aí às vezes você fala: não, eu quero ir no banheiro. Você vai ir no banheiro, só que quando você volta e deita, você não consegue dormir. É Deus te chamando para orar. Há momentos na minha, na sua vida, que Deus vai criar situações para nós clamar a Ele, para nós buscar a presença dEle. Então Deus fez Davi se levantar de madrugada. E ele, quando ele se levanta de madrugada, no versículo que nós lemos, vai dizer que ele deixou as ovelhas com guarda. Você não pode deixar a sua casa sozinha. Você não pode deixar o seu filho sozinho. Mas irmão William, quem é o guarda hoje? O Espírito Santo. É você sair de casa e falar: Deus, eu estou indo lá te adorar, mas envia os teus anjos para guardar minha casa.
Envia os teus anjos para guardar minha família. Envia os teus anjos aonde os meus filhos for, leva eles. Mas irmão William, mesmo eles estando fazendo coisa errada, mesmo eles não agradando a Deus, mas você tem que deixar um guarda com eles, mandar alguém guardar eles, alguém livrar eles, porque a Bíblia vai dizer que a oração do justo, ela surge muito os teus efeitos, ou seja, a oração que você faz ainda tem poder. Aí ele vai, quando ele chega, o texto vai dizer, aleluias, que ele está indo para onde o pai dele mandou. Aí ele vai ouvir o povo se levantando, indo para a batalha, o povo gritando, clamando pela peleja. Aí o versículo 22 vai dizer que ele deixa o pão com o homem, deixa o queijo com o homem e desce para o vale, onde tinha as batalhas, e começa a observar. E de repente lá naquele vale ele vai ouvir alguém gritando e dizendo: quem é o homem que vai me enfrentar? Quem vai se levantar contra mim? Quem é que tem coragem? Quem é que vai ser esse homem de vir contra mim? Eu imagino esse menino naquele vale olhando e dizendo: ei, se você não achou homem para ir até você, você achou um menino que vai lutar contra você. Irmão William, eu não estou entendendo. Aleluia, o gigante perguntou: quem é homem que vai vir contra mim? E tem um porém, eu vou fazer proposta. Se vocês me vencer, nós vamos servir vocês. Agora, se nós vencer, vocês vai nos servir. Percebeu que o inimigo, ele gosta de fazer proposta. Ele fala: ei, se eu te dar, você me serve. Aleluia. Só que ele não faz a outra proposta dizendo: mas se você vencer a tentação, eu vou te servir. Não, ele não faz isso, ele só quer derrubar. Então Davi olhou e falou: ei, meu filho, eu não quero nem saber. Eu sei que hoje Deus vai colocar a tua cabeça nas minhas mãos. Eu vou ter um encontro com você. A Bíblia vai dizer que o menino vai, aleluias, até Saul. Aleluias, quando ele chega em Saul, Saul olha para ele, mas antes dele ir até Saul, ele vai enfrentar o seu irmão Eliabe. Mas irmão William, por que ele vai enfrentar seu irmão Eliabe? O versículo 28 do capítulo 17 diz assim: ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Olha que engraçado, Davi fez o que Eliabe não fez. Aí Eliabe falou: menino, quem mandou você descer neste vale? Aleluia, está querendo ver o que está acontecendo aqui, irmão? Eu não entendi. Percebeu que às vezes Davi se levanta para evangelizar e Eliabe vai querer dizer: mas por que ele? Por que ela está querendo ir? Às vezes Eliabe vem para consagrar, Davi está vindo para consagração. Aí Eliabe vai falar: mas porque ele não sabe, ele não é experiente. Eliabe ficou irado porque Davi falou: se ninguém vai, eu vou. Se ninguém luta, eu luto. Irmão, eu não estou entendendo. O seu irmão pode até se irar com você, mas se ele não vai, vai você. Se ele não dá glória a Deus você. Se ele não levanta a mão você. Aleluia, porque quando você dá glória, o céu responde. Quando você dá aleluia, os céus responde. Quando você levanta a mão, Deus te pega pela mão direita e faz você andar sobre as águas. Eliabe ficou irado porque o menino falou que queria lutar. Eu fico olhando a nossa geração, irmãos. Para nós aqui dá vontade de chorar. Uma geração que está brigando para ver quem é o melhor pregador. Uma geração que está brigando para ver quem prega mais, quem louva mais, quem é o tal, quem é o melhor. E não existe isso. Aleluia. Eliabe, Samai e Abinadab, quando entrou pensando que era o melhorzão. Aí quando viu o menino entrando e Samuel falando: é esse, ninguém acreditou nele. Aí o menino foi para lá levar pão, foi levar queijo e foi trazer notícia ao seu pai. Só que Deus falou: você não vai para isso. Você vai derrubar aquele gigante que está enfrentando a minha família, o meu povo. O menino vai para Saul falando: Saul, eu vou lutar contra esse gigante. Saul olha para ele e fala: mas menino, você não tem experiência. Ele, Golias, ele luta desde a sua mocidade, é experiente, sabe lidar com a espada, sabe se proteger. Aí o menino falando: mas eu vou contra ele, porque eu não vou no meu nome.
Eu não vou no seu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A gente está ali, Saul falando, mas por que você vai? Davi vai falar, porque um dia eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. E eram ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham valor, ovelhas que não tinham preço. Aí veio um leão, e quando esse leão veio, pegou uma das ovelhas. Eu puxei ele pelo bigode dele, coloquei no chão e matei aquele leão. Eu mandei ele soltar aquilo que não era dele. Eu mandei ele largar aquilo que não era dele. Um certo dia, eu estava lá, veio um urso, e aquele urso veio com vontade de pegar as ovelhas de meu pai e matar. E quando ele pegou uma daquelas ovelhas, eu olhei para o urso e disse, solta o que não é seu. Isso é do papai. Mas irmão William, o pai não acreditava nele, mas mesmo assim ele cuidava daquilo que era do pai. O pai não queria ver ele na mesa, mas mesmo assim ele tinha uma responsabilidade, cuidar de ovelha. Ele matou o urso, matou o leão. Saul olhou para ele e falou, vai lá menino, já que você quer ir, mas calma aí, antes de sair daqui, pega a espada, coloca escudo, aleluia, coloca o capacete, coloca a couraça, coloca um sapato para você ir para a guerra. A Bíblia vai dizer que Davi coloca o sapato, coloca a armadura, coloca o escudo, coloca o capacete, pega a espada. Só que o menino não consegue andar. Aí eu entendi. Aí Deus falou, filho, aleluia, quem anda com as coisas do mundo, no mundo espiritual não consegue andar. Quem anda com a armadura do mundo não consegue andar, não consegue adorar, não consegue dar glória. Irmão, olha, eu não estou em Deus está dizendo nessa noite, ei, deixa a armadura do mundo e vem com a armadura espiritual. Deixa as coisas terrenas e vem com a armadura espiritual. O menino deixou a espada, o menino deixou o capacete, deixou o escudo, deixou a couraça, deixou o cinto, deixou o sapato e falou, calma aí, eu vou descer ali no ribeiro e vou pegar 5 pedras. Aleluia, irmão, eu não estou entendendo. Aleluia, para guerreiro da terra precisa de espada, precisa de escudo, precisa de capacete, de sapato. Mas para quem é homem e mulher de Deus, precisa somente de pedra e de uma funda na mão e de um alforje. Mas irmão William, por quê? Aleluia, Davi não tinha espada, mas tinha um alforje. O que é alforje? Aonde ele colocou as 4 pedras que estava guardada e uma sobre as mãos. Ou seja, crente tem que andar com alforje, reserva. Irmão William, eu não estou entendendo. Sabe quando nós chega na igreja, do nosso alforje tem que sair glória a Deus, do nosso alforje tem que sair aleluia, do nosso alforje tem que levantar a mão. O texto vai dizer que agora Golias vai olhar para ele e vai falar, por acaso eu sou algum cachorro para você vir a mim com pedra e vir a mim com pau? Ele falou, eu não quero saber, você pode até me desprezar, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Mas irmão William, o menino vai. Quando o menino vai, eu aprendi que ele estava querendo dizer, quando ele olhou para Saul e disse, ei, um certo dia eu matei leão. Leão simboliza a fúria. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que matar um leão por dia, porque ele está ao nosso derredor, bramando como leão. Então Davi estava dizendo, aleluia, para vencer leão tem que vencer com mansidão. Para vencer leão tem que vencer com mansidão. Ele olhou e disse, calma aí, eu já matei urso. Mas irmão William, o que é urso? É imprevisto. Ele não estava sabendo que o urso ia vir, mas estava preparado para o imprevisto. Irmão, eu não estou entendendo. Deus está falando para alguém, se o imprevisto vir, esteja na vigilância, esteja preparado para matar o urso. E quando ele olha aquele gigante, aos olhos dos homens era impossível, mas tudo que é impossível ao homem, na mão de Deus se torna possível. A Bíblia vai dizer que ele pegou uma pedra, colocou na funda, aleluia, ferramenta espiritual, funda, colocou a pedra na funda e começou a girar. Irmão, eu não estou entendendo. Nessa noite Deus está colocando uma pedra na mão de alguém para derrubar gigante, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida conjugal, na vida. Levanta a mão direita no terceiro andar, que Deus está colocando pedra na sua mão para você derrubar o gigante. O texto vai dizer, para nós terminar, que o menino está com o alforje e com a pedra rodando.
O gigante está vindo. O texto vai dizer, para você entender, o versículo 41. E o filisteu também vinha e se aproximando-se de Davi, o que levava o escudeiro, ia diante dele. O gigante se achava o tal, mas era medroso, porque não estava indo sozinho. O escudeiro estava indo na frente dele. Mas, irmão, o que é o escudeiro? O escudeiro é aquele que vem com o escudo para proteger. Percebeu? Uma tropa de choque ou até mesmo os policiais, para invadir algum lugar, sempre vai ter o que vem na frente com o escudo para proteger aqueles que não tem, que está vindo atrás. Ou seja, o escudeiro está indo na frente para guardar, para livrar Golias. E o menino está indo só apenas sozinho, mas está indo com alguém que era maior que o gigante. Aleluia. E ele olhava para o gigante gritava alto, tinha voz. O gigante era alto, só que ele olhava e dizia: filho, um certo dia eu matei um leão, ruge mais alto do que você. Eu matei um urso, o urso é mais alto do que você. Então você para mim vai ser fichinha. E o menino começa a rodar fundo. O texto vai dizer que quando ele solta a pedra bate na cabeça na testa de Golias e finca, afunda na cabeça dele. Só que percebe que ele era experiente, ele estava com capacete. A pedra afundou o capacete, parou na testa dele. Irmão William, eu não entendi. Às vezes o meu glória e o seu glória, quando sai da nossa boca, é como se fosse uma bala. Percebeu que um homem com uma arma na mão, ele atira a bala, não vai numa velocidade. Davi estava com uma funda. A pedra foi na velocidade de uma bala, fincou na cabeça do gigante com o capacete. Você está entendendo isso? O seu glória a Deus ainda tem poder. O seu aleluia ainda tem poder. Mas, irmão William, por que ele tinha as outras pedras? Porque lá em Crônicas vai dizer que Golias tinha 4 irmãos. Aleluia. E um dos teus irmãos tinha 24 dedos. Era todo gigante. Ou seja, o menino estava querendo dizer, sabe o que? Eu matei um, se os outros virem eu vou matar também. Se os outros se levantar eu vou matar também. Aleluia. O menino estava preparado. É por isso que no alforje tem que ter preparação. Aleluia, tem que ter bala de reserva. Hoje para o policial ele coloca no seu alforje munições, aleluia, física que matam um ser humano. Mas no mundo espiritual o crente tem que estar cheio de glória a Deus e de aleluia. Porque Paulo disse: ei, e meus irmãos, a briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. E como eu vou vencer o mundo espiritual? É dando glória e dando aleluia. O texto vai dizer que quando o menino acerta a pedra finca, aleluia, o gigante não cai para a direita, o gigante não cai para a esquerda, e muito menos vai cair para trás. Na lógica era para ele ir para trás, porque a pedra veio, então era para dar o impulso para ele ir para trás, mas ele vai cair por terra, ou seja, vai cair com a cara no pó, caindo para frente. Sabe por quê? Com uma pedra Davi matou Golias e matou o escudeiro. Irmão, eu não estou entendendo, você vai entender. Com um glória a Deus que você dá, você mata Satanás de toda a legião que está vindo na frente. Você mata Satanás de toda a legião que está vindo na frente dele. Ele vai sair da sua casa hoje, vai sair da sua vida sentimental hoje, vai sair da vida ministerial hoje, porque eu estou pregando para uma geração de Davi que está dando glória, está dando aleluia, está levantando a mão, e Satanás está caindo por terra. O gigante caiu para frente. Quem é ousado saiu correndo, pôs o pé na cabeça do gigante. Percebe que o Davi, quando pegou a espada de Saul, ele não conseguiu levantar. Só que a espada do gigante, ele conseguiu levantar e cortou a cabeça do gigante. Mas, irmão William, como isso? A do Golias, a do Saul ele não levantou, e a do Golias levantou, porque naquele momento não era Davi. Lembra que o texto vai dizer que quando Samuel ungiu ele, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Espírito falou: pega a espada. Aleluia. O menino pegou a espada, cortou a cabeça do gigante. Aleluia. E foi para casa cantando o hino da vitória.
Aleluia. O gigante era aquele que perseguia o povo de Deus. Lembra que Davi estava cuidando de ovelha? Mas o plano que Deus tinha para ele era colocar ele na frente do povo de Deus. Assim é na nossa vida. Deus tem um plano na sua vida e é te colocar na frente. É por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus, ou Deus, Ele não te escolheu por cauda, por cabeça. Saia daqui hoje governando a sua casa. Mas, irmão William, meu casamento está destruído. Eu estou pregando Jesus que reconstrói aquilo que está caído, irmãos. Eu aprendi uma coisa, que Satanás, ele vem na frente destruindo tudo, mas Jesus, ele vem atrás reconstruindo tudo. Eu tenho aprendido isso nesses 5 anos e 8 meses que eu estou dentro da igreja, que Satanás, ele pode até matar os meus sonhos, mas Jesus vem atrás reconstruindo os meus sonhos. Satanás às vezes pode até tentar matar minha casa, minha família, o meu casamento, mas eu conheço um Jesus que vem atrás reconstruindo tudo. Sabe o que está faltando? É alguém que toma coragem, como Neemias. Ô rei, deixa eu voltar para minha cidade, porque o meu povo está precisando que os muros sejam levantados de novo. Aleluia, eles dependem de mim e eu preciso ir lá, irmão. Eu não estou entendendo. Você precisa voltar a reconstruir aquilo que está quebrado. Tem poder nas tuas mãos, tem poder na sua vida. Então guarda isso na tábua do teu coração. Era um menino que ninguém olhava para ele, mas foi esse menino que defendeu o povo de Israel. E eu aprendi que quando nós estamos dentro da igreja, nós somos todos irmãos. Às vezes não é necessário para eu e você ser irmão, ser de sangue, não. Porque de sangue nós o sangue de Cristo. Então não tem como você olhar para alguém que está na sua frente, na sua trás, e falar: você não é meu irmão de sangue. Está enganado. O mesmo sangue que passou na veia de Cristo é o mesmo que passa na minha, na sua veia. Então nós somos irmãos. O inimigo, querendo ou não, Deus está levantando eu e você para lutar pelas famílias. Não é só pela minha casa, não, é pelas famílias. Deus está levantando eu e você nessa noite para lutar pelas famílias. Então guarde isso na tábua do teu coração. Seja como Davi, anda com alforje, anda com uma funda e anda com 5 pedras. Às vezes nós pregadores, nós gostamos de fazer simulações. Talvez 5 pedras simbolizam o nome Jesus. Mas como eu falei, também está lá em Crônicas, os 4 irmãos de Saul. Então às vezes nós usamos essa tipologia e às vezes alguém fala que é heresia. Só que não é heresia. A pedra espiritual está na minha, nas suas mãos. Lembra que Jesus disse que Ele é a rocha? Da rocha sai o quê? Pedra. Ele disse: aquele que ouvir a minha palavra é semelhante a uma casa edificada sobre a rocha. Pode vir o vento, mas não derruba. Então da rocha sai a pedra. Se eu estiver mentindo, alguém vai me corrigir. Então da rocha vai sair a pedra, ou seja, de Jesus sai várias pedras para mim e para você, para derrubar os gigantes espirituais que se levantam contra nós. Está desacreditado que seu casamento não pode ser mudado? Começa a acreditar hoje. Volta a acreditar hoje. Que esse Jesus que mudou aquele povo, livrou aquele povo, porque percebeu qual que era a proposta do inimigo. Golias falou que se eu vencer, vocês vão me servir. Só que Deus já tinha pagado um preço, tirando o povo das mãos de Faraó, e o povo ia voltar a servir o inimigo. E Deus falou: não, eu vou levantar esse menino para derrubar esse gigante. Não é o meu povo que vai servir, é o inimigo que vai nos servir. Então saia daqui com isso, guarde isso. Luta pela tua casa, pela tua família, pela tua vida ministerial. Luta também pela tua vida espiritual. Que às vezes nós queremos lutar, irmãos. Estou falando isso porque Deus colocou no meu coração. Às vezes nós queremos lutar por uma casa, por um carro, por uma vida financeira boa. Só que às vezes nós se esquecemos de lutar pela vida espiritual, pela vida sentimental, pela vida conjugal. Então lute por isso, para que eu e você naquele grande dia, nós ia estar fazendo parte dos serafins, dos anciões, que vai estar clamando o nome do Senhor e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O maior valente na Bíblia deu a vida pela família dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior valente foi Jesus, dando a vida por mim e por você. Então às vezes é necessário nós dar a vida por alguém.
Às vezes é necessário nós dar a vida por alguém. Não estou falando para você se colocar na frente de uma arma, falar, não, mata eu, não. Às vezes é necessário você dar a sua vida, ralar espiritualmente por alguém. Como o Ricardo falou, às vezes para alguém ser salvo, depende disso daqui, está no chão, tocando, falando, Jesus, salva. Então se preocupa com isso. Infelizmente nós cristãos do século 21 está preocupado com as coisas materiais. Se esquecemos lá do livro de Mateus 5 ou 6, que fala lá, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então busca as coisas do céu, para que as coisas da terra venham a ser acrescentadas na minha e na sua vida. Quem está saindo daqui vencendo o gigante nessa noite? Grava isso. É uma palavra, irmãos, que edifica. Uma palavra que amanhã, se você pensar em parar, você vai se lembrar eu pregando e falando, não, o irmão William falou que se no meu alforje tiver pedra, eu derrubo o gigante. Enquanto você tem pedra, você vai derrubar todos os gigantes que tem na sua vida. Irmão William, não entendi, a pedra pode acabar, porque só é 5, não, irmãos. Enquanto você ter Jesus na sua vida, todos os gigantes vão cair por terra. Amém? E as palmas que exaltam o nome do Senhor.